Você tem um caroço na barriga, não sabe por que que esse caroço está ali, sente dor às vezes, principalmente quando você faz esforço físico, e esse caroço às vezes diminui quando você deita. Pessoal, isso pode ser uma hérnia e é muito importante que você saiba tudo sobre ela e que você busque um cirurgião. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês, vou trazer para vocês várias informações relevantes e importantes sobre hérnias. Se você quer ver isso tudo, fica ligado, não deixa de seguir e comentar aqui embaixo sobre a sua dúvida para que eu possa trazer mais conteúdo aí respondendo vocês. Vamos lá, eu separei em tópicos aqui, eu vou ter que olhar para o lado para ler, então me perdoem, tá? Vamos começar com a pergunta mais comum, né? O que é uma hérnia? Pessoal, a hérnia, ela é uma fraqueza na sua parede abdominal, a sua musculatura ali do abdômen, ela pode pegar e não ter, desde a nascença, né, formado ali a musculatura fechou do jeito que deveria, ou então por conta de esforço físico crônico, pode ser que alguma ruptura tenha acontecido no seu músculo e aí apareça um caroço na sua parede abdominal. Quais são, né, as hérnias mais comuns que a gente tem? Hérnias epigástricas, que ficam bem aqui nessa linha média do abdômen, que aí aparece um carocinho aqui. Hérnias umbilicais, onde ficava o seu cordão umbilical, pode formar aquele carocinho, aquela bolinha no umbigo. E hérnias inguinais. Hérnias inguinais são aquelas que ficam na região da virilha. Então, esses são os locais mais comuns de ter o quê? O que a gente chama de hérnia. E o que é essa hérnia? É uma fraqueza na sua musculatura e por onde vai passar o conteúdo de dentro da sua barriga. Pensa, tem uma parede aqui e aí a sua barriga tenta empurrar as coisas para fora. Se tiver um furinho, ela vai conseguir e é o que vai formar esses caroços, tá legal? Então, é muito importante que, se você tem um abaulamento, que a gente fala como termo médico, na sua parede abdominal, que você busque ajuda, porque pode ser uma hérnia e as hérnias podem complicar, mas isso é mais pra frente no vídeo. Eu vou seguir a ordem que eu estabeleci aqui, porque senão eu começo a fazer devaneios aqui sobre o assunto. Ah, eu já falei, né? Olha lá, tá vendo? Quais são os tipos de hérnia? Como eu disse, inguinal, epigástrica, umbilical, femoral, que fica logo abaixo da inguinal. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma. E também tem ali o que a gente chama, que muita gente confunde, de diástase. Muitas vezes alguns pacientes, bem quando vão levantar ou fazem força, surge aquele caroço, aquela bola grandona aqui, que é por conta do afastamento do músculo. Isso acontece muito, principalmente em gestantes, porque quando vem o bebezinho, distende, mas isso não chega a ser uma hérnia, não traz perigo para a sua vida. Pode ter sintomas e a gente pode resolver por cirurgia também. Mas isso é outro assunto, não entra no assunto de hérnia. E também existe um outro tipo de hérnia que é chamado de hérnia incisional. O que é a hérnia incisional? A hérnia incisional é a hérnia que aparece quando você já fez uma cirurgia, seja ela para reparar a sua hérnia, seja ela por uma urgência, seja ela por conta de uma cirurgia ginecológica, e aí essa hérnia aparece ali na cicatriz que você tinha. Isso é uma hérnia incisional, é uma hérnia muito mais difícil de ser tratada, mas que também precisa ser tratada se tiver sintomas associados. Vamos lá, próxima pergunta. Quais são os sintomas das hérnias? Pessoal, hérnias têm sintomas às vezes, e hérnias não têm sintomas às vezes também. Como é que funciona isso? Quais são os sintomas? O principal sintoma que o paciente tem é quando ele vai fazer um esforço físico, ele vai sentir uma dor ou desconforto ali naquela região. Outro sintoma que o paciente pode ter quando ele tem hérnia é que, às vezes, ele fica mais constipado. O intestino não funciona tão bem quanto antes da hérnia aparecer, porque a hérnia diminui a velocidade do trânsito, dificulta a passagem do intestino ali, o alimento, e aí acaba trazendo constipação. Outro sintoma, deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum, caso a hérnia complique, né? Aqui eu recomendou que eu falasse já sobre as complicações, é o seguinte: quando a hérnia pode complicar, ela vai causar uns sintomas mais potentes, vamos colocar assim. Ela vai causar
uma dor local mais importante que não vai melhorar quando você parar de fazer o esforço físico. Ela vai ficar vermelha naquela região, que é o que a gente chama de hiperemia. Ela vai ficar quente porque ali está acontecendo um processo inflamatório. Pode te causar náusea, pode te causar vômito. Isso tudo já é sinal mais de urgência e emergência. É um sinal de que você não pode esperar agendar uma consulta. Você tem que ir para o pronto-socorro tratar essa hérnia porque ela está complicando. Então, se você tiver algum desses sintomas que eu falei agora, é muito importante que você já busque ajuda num pronto atendimento para que um cirurgião avalie na hora, porque pode ser que precise de cirurgia na hora ali. O outro ponto que a gente ia falar, acabei de falar, né? São as complicações. Eu estou me adiantando aqui. Vamos falar então de diagnóstico? Como é que a gente diagnostica? Como é que eu tenho certeza que eu tenho hérnia? Eu tenho caroço, eu tenho um desconforto que melhora quando eu faço esforço físico, quer dizer, quando eu paro de fazer o esforço físico, eu tenho um pouco de dor ali quando eu levanto um peso maior, ou então quando eu faço minha corrida, eu sinto uma dor na virilha. Como é que eu vou ter certeza que aquilo ali é uma hérnia? Bom, o ponto mais importante é passar com um médico especialista, um cirurgião. E aí eu vou avaliar, vou fazer exame físico, vou ver se eu consigo sentir a hérnia. Depois disso, a gente parte para os exames de imagem. Um ultrassom de parede abdominal, um ultrassom de região inguinal, uma tomografia, dependendo do caso, uma ressonância, nunca precisei pedir, mas tá dentro do arsenal do que a gente tem. Os ultrassons e a tomografia já resolvem 99,9% dos casos onde a gente tem alguma dúvida diagnóstica. E aí a gente vai, com esse ultrassom, ter certeza do tamanho da hérnia, da localização da hérnia, do tipo de hérnia, e aí a gente indica a cirurgia. Como é que a gente faz a cirurgia? Existem 3 formas de se fazer a cirurgia de correção de hérnia. Antes de falar da cirurgia, qual é o tratamento, né? Porque muita gente pergunta, eu consigo resolver a minha hérnia sem fazer a cirurgia? A resposta é não. Você pode conviver com a sua hérnia. Pacientes que não têm nenhum sintoma de hérnia, paciente que não sente nada, eles podem sim optar por fazer o que a gente chama de watchful waiting, que é um acompanhamento. Mas eles têm que saber os riscos de não operar. Os riscos de não operar são estrangulamento e encarceramento, que é o quê? É o que eu acabei de dizer. É a hérnia, o conteúdo que está lá dentro passar, ficar preso, não sair, e você acabar precisar ir correndo para o pronto-socorro, fazer a cirurgia e correr o risco ali de perder um pedaço do intestino. Se você não sente nada, o risco disso acontecer, se você não tem sintomas, mas como vocês viram, tem muitos sintomas, tem que passar em consulta de qualquer jeito, mas se você não sente nada, você está totalmente apto a acompanhar com o cirurgião. Você pode fazer um acompanhamento, a gente vai fazendo umas consultas ali semestrais, anuais, e ver se aparece algum sintoma, a gente resolve. Mas, de forma geral, você tem que saber os riscos de não tratar cirurgicamente. Você pode usar cinta, isso tudo pode ajudar, mas não trata a hérnia. O que trata a hérnia é o que eu vou falar agora, são 3 opções cirúrgicas. A gente pode fazer a cirurgia aberta, que é feita por corte, a gente faz um cortezinho ali na região onde está a hérnia, joga a hérnia para dentro e coloca uma tela. A segunda opção é fazer a cirurgia por vídeo, que o pessoal chama de cirurgia laser. Eu pego, faço umas incisõezinhas na sua barriga de 1 centímetro, entro com a câmera, entro com as pinças e tiro a hérnia, coloco ela para dentro e coloco uma tela também. E a cirurgia robótica, que é basicamente a cirurgia por vídeo, é muito parecida, só que ela tem mais sensibilidade, a gente vê melhor. A gente descola também, coloca a hérnia para dentro, coloca uma tela e fecha. Vocês repararam que eu falei coloca a tela em todas elas? Pessoal, existe na literatura respaldo para não colocar a tela em cirurgias de hérnia muito pequenas, menor do que 1 centímetro. Mas, de forma geral, a tela protege muito e o risco de complicações com hérnia diminui muito. Então, eu opto por colocar a tela em todas as minhas cirurgias. Todas, tá? Porque a tela protege mais, a tela é recomendada. Então, tela é um must, vamos colocar assim, na cirurgia de hérnia, porque vai te proteger mais. Ah, mas vai ficar um negócio estranho no meu corpo. Sim, porque vai te proteger, vai diminuir a chance de você ter uma hérnia recidivada, que eu acabei de explicar. Então, sim, tela em todas as cirurgias. Eu coloco em todas e eu acho que todo mundo deveria colocar sim, desde que não tenha uma contraindicação clara à colocação da tela, tá?
Agora vamos para perguntas mais comuns dos pacientes. Levantei peso e a hérnia apareceu. Foi isso que causou? Sim, pode ser, tá? Se você olhar esses caras muito fortes, muito grandes, que treinam halterofilistas, a maioria deles tem hérnia umbilical justamente por conta de carregar muito peso, levantar muita carga. Posso fazer exercício com a hérnia? Pode. Você pode continuar fazendo exercício desde que ele não te cause dor. A partir do momento que o exercício que você estava fazendo te causa um desconforto, isso te gera um risco. Então, enquanto você espera para fazer a cirurgia, você pode fazer atividade física de baixo impacto, baixo levantamento de peso, mas você pode fazer. Criança com hérnia umbilical, precisa operar? Tem que passar com o cirurgião pediátrico. Eu sou cirurgião de adulto, não respondo coisa de criança. Hérnia de hiato é igual a hérnia abdominal? Não, a hérnia de hiato é um outro tipo de hérnia. Ela fica no seu abdômen, mas é um outro tipo de hérnia. Os hérnias que a gente está falando aqui são hérnias de parede abdominal. A hérnia de hiato é uma hérnia onde o seu estômago passa por dentro, por uma hérnia lá interna, para dentro do seu diafragma, passa lá para o outro lado, e é outro tipo de hérnia, mas é o cirurgião que resolve também. Perdi peso e a hérnia sumiu. Estou curada? Não. Como eu disse, a hérnia só é curada de fato com a cirurgia, tá? Pessoal, com certeza tiveram dúvidas aqui que eu não sanei de vocês, como por exemplo, eu não falei muito de pós-operatório, não falei muito de outras coisas, mas eu vou trazer isso em uma sequência de vídeos. Quem gosta desse tipo de conteúdo tem que seguir. Eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho esse canal no YouTube e eu quero que vocês tragam suas dúvidas. Eu respondo, faço vídeo, eu tô aqui para vocês. E eu vou trazer muito mais conteúdo de outras áreas da saúde. É que eu gosto muito de cirurgia, que é a razão da minha vida, mas eu vou trazer mais conteúdo de saúde. Minha meta aí é virar um Drauzio Varela, tá legal? Então, vamos para cima. Quem tiver dúvida, não deixa de comentar. Se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, dá um joinha, segue, se inscreve no canal. Um abraço.